Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o DDR Prime. O DDR Prime é um mix da Terra, né, que foi desenvolvido, que ele é um renovador celular, né? Então por isso ele chama DDR Prime Complex. E aí ele tem duas versões, que ele tem gotas de 15 ml e ele tem cápsula soft gel. Os ingredientes principais do DDR Prime é o olíbano, né, que é o nosso frankincense, laranja-lima, que é o nosso white orange, o capim-limão, que é o lemongrass, o thyme, que é o nosso tomilho, a ceruguela, segurelha, que a gente não tem ainda, o cravo e o niauli. Então, alguns óleos a gente ainda não tem no Brasil, mas faz parte aí desse mix, né, da Doterra. Eu gosto bastante dele. Bom, das formas de uso, aí eu tô falando agora sem falar da parte do emocional, aí essa forma de uso eu falo no final. Então, ele pode ser usado de forma tópico, que a gente aplica no abdômen, nuca e solo dos pés, principalmente nos pontos de reflexo, né, ou região afetada. E o DDR Prime, ele é muito usado também ao longo da coluna, tá? Por questões neurológicas, a gente pode usar ele também ao longo da coluna, nuca, né? Igual citei aqui, ele ajuda bastante. E internamente, a gente vai tomar ele em cápsula, né? Completando com azeite, ou então no suco ou na água, lembrando que a vasilha tem que ser de vidro ou inox. As principais propriedades, claro que isso aqui é um resumo, né? É muito mais do que isso, porque como ele é um mix, ele tem vários óleos na composição dele, como a gente viu, os ingredientes, aí ele vai ter muito mais do que isso, né? Porque cada um óleo individualmente tem as suas propriedades. Então aqui é só mesmo de forma geral, né? Que ele tem as propriedades de regenerar, reparar, renovar e transformar, principalmente no que diz respeito às nossas células, tá? Então é um mix aí muito bom como renovador celular. Só um pouquinho sobre o DDR Prime para a gente entender. Ele é uma mistura de óleos essenciais que foram mostrados em estudos clínicos para ajudar a proteger as células contra os danos radicais livres. Nós sabemos que os radicais livres que vão adoecendo as nossas células, matando as nossas células, né? Tanto adoece quanto mata, tá? Apoiando a função celular através da apoptose de células danificadas. Então, olha isso que bacana. Ele tem esse poder, né, de fazer a apoptose de células danificadas e mutadas, né? E a proliferação de células saudáveis. Então, ele ajuda a diminuir as que estão danificadas, né? E ajuda a aumentar as saudáveis. Então, é assim, tudo. Eu fico sem DDR Prime de jeito nenhum. Eu também uso por ingestão todos os dias. E aí vamos falar dos principais usos do DDR Prime, tá? Então ele ajuda na questão de câncer e tumores, né? Quando a gente fala questão celular, a gente sabe que o câncer, né, ataca diretamente as nossas células. Então a gente pode tomar, aplicar, né, diluído na nuca, ao longo da coluna, na sola dos pés. Ele também ajuda na questão da progesterona, estrogênio baixos, problemas de tireoide, né, que também a gente vai usar ele por ingestão, aplicar também na sola dos pés, tá? Problemas de cândida e fungos, como ele tem o time, né, o tomilho nosso na composição, esse óleo é sensacional para a questão de cândida, né, de fungos. Então a gente pode tomar ele e vai ajudar também nessas questões aí, a tomar ou aplicar também na sola dos pés. E aí, só a gente lembrando, né, que a sola dos pés a gente tem a pele mais porosa, né, mais grossa, que absorve melhor, né, o óleo essencial, além de termos lá os pontos de reflexo, né? Então, a nossa sola dos pés representa, cada ponto representa os órgãos do nosso corpo. Por isso a gente usa tanto o óleo essencial na sola dos pés, tá?
Vamos ver mais aqui. Neuropatia periférica, que são danos aos nervos, tá? Então a gente pode usar, como eu disse, né, no início, as pessoas que têm problema de nervo, né, algum ponto específico, né, tem pessoas que têm problema no nervo no pé, outro, né, nervo ciático, e por aí afora, né, tem N's. E aí a gente pode tomar na cápsula, pode aplicar também na nuca, ao longo da coluna, solo dos pés e na região onde a pessoa sente o incômodo, tá? Então, o uso dele pode ser por ingestão e tópico, né? Dor e inflamação, né? Porque aí ele tem na questão do frankincense, né? Na composição dele, que vai ajudar também. E aí a gente vai aplicar também na região afetada. E transtornos autoimunes, tá? Tomar em cápsula, aplicar também, né? Na nuca, coluna e solo dos pés. Por que isso, gente? São onde a gente tem mais terminações nervosas, tá? Na realidade, a gente fala nuca, né? Mas a gente pega aqui do ponto atrás do pescoço, lá no alto mesmo, vai descendo por toda a coluna. Então, você pode fazer o uso dele desde lá de cima, desde a nuca, até lá embaixo no cóccix. Pega a coluna toda, tá? Então, vai ajudar bastante aí nessa questão. E convulsões, problemas, né, a gente chama problemas de envelhecimento, né, na realidade, no cérebro e doenças de Alzheimer radicais livres. E aí, eu tenho uma experiência com a minha mãe, que eu uso da DR Prime nela, com ela por ingestão, e já usei também em forma de blend pela coluna vertebral e sola dos pés. Mas a minha mãe tem 3 anos de diagnóstico de Alzheimer e a gente faz o uso tanto do DDR quanto do Copaíba e o Alzheimer dela não evoluiu. Eu conheço muitas pessoas que foram diagnosticadas depois dela e já está assim no estado bem avançado, né? A gente sabe que o Alzheimer não tem forma assim da gente saber quando ele vai avançar, né? Como diz o médico, ela pode dormir bem e acordar no outro dia sem conhecer ninguém, sem andar. Então, assim, cada dia é uma surpresa, né? Mas graças a Deus eu não tenho tido essas surpresas, né? Eu só não tenho memória recente. Mas o restante ainda está tudo funcionando, graças a Deus. Então, a forma de uso dele é aplicar diluído em óleo vegetal na nuca, ao longo da coluna sola dos pés, e pode tomar também por causa do poder que ele tem antioxidante, tá? Que nele vai ter o frankincense, tem o laranja, né? Então vai ajudar aí na questão de tirar aí os radicais livres, né? Fazer a desintoxicação. E problemas de mama, vai aplicar também diluído em óleo vegetal, no fundo do peito dos pés, ou tome em uma cápsula. Ondas de calor e suores noturnos. Isso aqui, gente, tanto para quem tem pessoas, que tem pessoas que nem tá na menopausa, mas tem ondas de calor. E tem pessoas que, talvez, às vezes até homens mesmo, que tem ondas de calor sem estar ainda na idade, né? De ter ondas de calor. Ter suores noturnos, eu conheço muitas pessoas que têm essa sudorese noturna, né? Então, o DDR Prime vai ser um grande aliado para esse aspecto aí. Vai tomar na cápsula, né? Ou também aplicar na sola dos pés, tá? E aí ele tem também a questão da cândida lá atrás que eu falei, tem o Niauli também, né? Que é excelente aí também para cândida e fungos. Então, esse óleo vai ajudar bastante, né? Porque às vezes suores noturnos pode ser até um problema de transtorno de ansiedade, né? Como ele tem o frankincense, o laranja, vai ajudar muito nessa questão aí da ansiedade. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais. Como que a gente usa o óleo essencial e o que ele pode fazer, né? Esse mix pode fazer nas nossas emoções. Então, ele atua emocionalmente, fisicamente, como nós já falamos da parte física, com os ciclos da vida e da morte e da transformação pessoal. Então, como eu disse para vocês aqui em casa, o DDR Prime para mim é o primeiro da fila, né? Todos aqui em casa ingerem o DDR Prime, principalmente pela manhã, tá? Eu já dou pela manhã porque eu acho mais fácil. Ajuda a deixar o passado de lado, os indivíduos ficam livres para experimentarem o novo.
e isso é transformação, né? Então, por isso que ele é um mix da transformação, né? A pessoa deixa aquela coisa do passado de lado. Ajuda as células doentes, danificadas do corpo, tanto no momento de transição para a morte, quanto para a transformação, reparação e renovação. Então, aquilo que a gente falou lá, que ele faz no físico, né, ajuda nas células, querendo ou não, ele vai ajudar o nosso emocional também. Então, e a gente vê isso, tá, gente? Quando a gente começa a usar o DDR Prime continuamente, a gente observa. O que que eu observei, tá? Aqui em casa, tanto em mim quanto no meu esposo, do uso contínuo do DDR Prime. A gente faz exame de vista todo ano. Uma vez por ano a gente faz. Nós já passamos dos 50, então nós temos já a vista fraca, né? Isso é normal do ser humano. Porém, em 2022, o nosso exame deu um grau mais alto. E aí, quando foi agora em 2023 que a gente fez o exame, nós abaixamos quase um grau na vista. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, um outro consultor já tinha comentado isso comigo, que o grau dele também tinha abaixado. Eu achei meio assim, na hora a gente duvida, né? Quando eu fui fazer meu exame, aconteceu a mesma coisa aqui em casa, tanto o meu quanto o meu esposo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? E eu pensei, gente, olha que coisa bacana, né? Da gente contar para as pessoas, que às vezes as pessoas usam, mas nunca observaram assim, esses pequenos detalhes, né? Então, com esse mix, os indivíduos têm ajuda e apoio para seus corpos, células, energia e emoções a retornarem a um estado equilibrado, saudável e autêntico. Então, no apoio aí das nossas emoções e vai ajudar bastante aí na questão de energia, emoções, né? A gente ter um equilíbrio maior no nosso emocional. E esse mix é particularmente favorável na liberação de todos os tipos de padrões familiares negativos registrados no próprio corpo, quer dizer, no nosso DNA. E a gente sabe que quando a gente vai numa consulta aí da medicina tradicional, a primeira coisa que eles falam é: tem alguma doença na família? Né? Primeira coisa, tem casos de câncer na família? Diabetes, hipertensão, colesterol alto e tal, AVC? Ele sempre faz essa pergunta pra gente. Então, olha só que interessante, esse DDR Prime vai ajudar a gente, né, a liberar esses tipos de padrões familiares negativos. Olha isso que bacana. Além de ajudar, né, gente, em outros aspectos, a gente saber, porque assim, o aspecto familiar, ele não como diz outro, resultado final, né? Ele pode ser um indício para o que você tem, mas ele não é determinante, né? Depende muito do seu ritmo de vida, da sua qualidade de vida, né? Da sua alimentação, se você faz atividade física ou não, né? Se você ingere muita água ou não, se você faz uma desintoxicação do seu organismo de vez em quando. Então, tudo isso vai demandar, porque a gente sabe que na época lá dos nossos pais era um outro estilo de vida, né? Hoje a gente tem mais abertura para conhecer coisas novas que eles não tinham na época. Então, a gente tem mais chance de não ter doenças, né? Claro que depende de cada um. Então, o DDR Prime é indicado àqueles que lutam com circunstâncias debilitantes, pois ajuda a aliviar sentimentos de dúvida, descrença, desespero e fardo. O que mais me chamou a atenção aqui é a questão de fardo. Até que na família mesmo, a gente tem uma coisa de carregar fardo, né? Tem gente que carrega a família inteira nas costas, que é o meu caso. Enfim, mas o DDR Prime ajuda a gente a levar isso de forma mais fácil, sabe? Mais leve. E a gente precisa realmente, né, de mudar essa situação, né? A gente precisa de um alívio aí. Então, o DDR Prime tem me tranquilizado bastante, sabe? Ensina os indivíduos a recuperar a energia vital e a acreditar que a mudança é possível. Já vi aquelas pessoas assim muito negativas que ficam assim, nossa, mas assim, isso não tem jeito, isso aí não vai mudar. Não, porque então a pessoa assim, tá com energia baixa, né? E não acredita que há mudanças.
mas a gente precisa acreditar, né? Eu falo que enquanto a vida há esperança, você tem esperança, a gente pode esperar mudança, né? Então a gente precisa realmente, né, ter essa energia vital aí, né? E acreditar que a mudança é possível. Apoio no processo de recuperação da saúde e vitalidade, incentivando a liberação do antigo e o nascimento do novo. É isso que a gente falou lá na frente, né? Que as pessoas ficam presas atrás, presas no passado. Então aqui incentiva, né? Saúde, vitalidade, deixando o antigo, né? Para chegar ao novo. Você tem que ter espaço para o novo chegar. E aí as emoções negativas que ele trabalha, a debilidade, o desencorajamento, toxicidade, estagnação e sentimento de fardo com os padrões familiares. Tá? Então, é o que eu disse lá atrás. É um, olha assim, um aliado e tanto para essa questão aí, principalmente para quem carrega esse fardo aí. E as emoções positivas que ele trabalha é reparação, equilíbrio, transformação, é, principalmente aqui, né, gente, o equilíbrio emocional. Isso é tão difícil a gente conseguir, né, mas a gente tem que esforçar. Vitalidade, saúde e abertura para mudanças. Às vezes a pessoa não acredita na mudança porque ela não tem abertura para essa mudança, né? E a gente sabe que às vezes a mudança, né, gera um pouco de conflito na vida da gente, mas a gente tem que estar aberta à mudança. Mudança pode acontecer, né, de coisa boa como de coisa ruim, mas sim, tem que estar aberta a ela. Se for ruim, você se esforça para melhorar. Se for boa, vamos aplaudir e curtir, né? Mas a mudança ela tem que acontecer na nossa vida. Desculpa, gente. Então, a forma de uso dele nas questões, nos aspectos emocionais, né? A gente pode usar de forma aromática, direto no frasco, difusor ou inalação em concha. Eu confesso para vocês que eu não tenho o hábito de usar DDR Prime no difusor, nem por inalação, tá? Eu uso muito ele da forma por ingestão. Então, eu não tenho essa forma aromática com DDR Prime, eu não tenho o hábito, tá? Vou até começar a usar, eu acho que vai ser bem interessante. A gente sabe que a forma aromática, ela chega muito rápido no cérebro, né? Então, é uma boa opção aí. Então, para quem não tem o difusor, né, pode inalar no frasco ou fazer inalação em concha. Forma tópica, né, de 1 a 3 gotas diluídas na nuca ou na sola dos pés ou na coluna, né, ou em algum ponto específico onde você tem algum nervo inflamado. Então, vai ser legal esse uso aí. E da forma interna, que é a que eu mais uso. Confesso para vocês que eu mais uso é a forma interna. Então, eu não gosto muito sublingual dele. Eu gosto na água, na cápsula, porque na água eu acho que desperdiça um pouco, mas para quem não tem cápsula, na água também ou no suco é uma opção também. E era isso que nós tínhamos para compartilhar, para falar um pouco e encorajar as pessoas que ainda não fazem uso do DDR Prime, que é assim, um renovador celular sensacional para a nossa saúde. Tá bom? Muito obrigada.